Processo constante de reformulação. E resultados como o de hoje escancaram essas mazelas e fazem com que as rotas sejam recalculadas. O Botafogo pensou, planejou uma temporada de 26 jogando a Conmebol Libertadores. Vai jogar a Conmebol Sul-Americana. Isso tem um impacto institucional, tem um aspecto técnico e também tem uma relevância do ponto de vista do planejamento financeiro. É uma nova temporada para o Botafogo a partir dessa eliminação, dando sequência, interrompendo uma sequência, na verdade, de 14 partidas de invencibilidade jogando em seu estádio pela Conmebol Libertadores. E aí, quando o Eugênio fala sobre questão de faltar futebol, eu acrescentaria duas situações que eu acho que servem para apimentar o debate aqui no Linha de Passe. A primeira delas sobre as escolhas do técnico Martin Anselmi. Não só as escolhas de saída, a maneira como ele desenha um Botafogo muito, digamos, imitando aquele Botafogo do jogo de ida em Guayaquil, sendo que a necessidade fazia ocasião e demandava talvez uma ousadia logo nas escolhas de peças. Eu não falo nem sobre o esquema tático, eu não verso sobre esse 3-4-3, eu verso sobre as escolhas. E o segundo aspecto, esse muito mais preocupante, que é a questão da iniciativa, da personalidade. Jogadores que têm mais qualidade do que a média, que não conseguem fazer com que o seu talento surta efeito prático para o time do Botafogo e acabam pagando um pato perante o torcedor. Eu me refiro especificamente ao Matheus Martins e hoje em especial ao Montoro. Acaba que o Danilo é o único que mais ou menos consegue corresponder àquilo que dele se espera, mas cansou, não está 100% fisicamente. Últimos 15, 20 minutos dele foram bem abaixo da crítica. Eu acho que há muitos temas a serem debatidos sobre o Botafogo, mas certamente esse resultado escancara bastante coisa, William. Foram duas partidas, né, Birner, assim, onde o Montoro realmente ficou devendo. Estou falando de uma, você pode colocar vários jogadores aí, né, que tinham uma expectativa em cima do Montoro, ele fica devendo nesses dois jogos. Vários outros jogadores, que é isso mais ou menos que o Rafa falou, dá para salvar um pouco o Danilo, embora a questão física pesou aí nesse final de jogo, mas, né, ele se esforçou demais, o Danilo, assim, se multiplicou em campo vários momentos. Talvez o Alex Telles e tudo, mas tirando isso, realmente o Botafogo nos dois jogos não ficou devendo muito. Vários jogadores especificamente, ali até individualmente, devendo muito, né, Berna? Tudo bem, William? Boa noite a você, Eugênio, Rafa, Calçado, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Eu esperava mais do Botafogo. Lembrando que o Barcelona, ele desclassificou o Argentino Júnior na fase anterior, também ganhando fora de casa, depois de perder em casa. E o Argentino Júnior teve 70% de posse de bola no jogo passado. Nesse jogo, o Botafogo teve 81% de posse de bola, quer dizer, uma posse de bola agressiva. Mas como disse o Eugênio, o que você faz com a bola? Né? Uma chance clara em cada tempo para essa posse de bola e para a diferença de qualidade individual é pouco. Quando você fala do Montoro, um jogador ainda muito jovem, e eu acho que não é o jogador tecnicamente a referência, mas não é o jogador que numa partida decisiva, do outro caráter, parece pronto. Com a Infinity É o jogador tecnicamente a referência, mas não é o jogador que numa partida decisiva, do outro caráter, parece pronto para o jogo. E o Botafogo tem um problema que faz parte... Pronto do ponto de vista psicológico. Psicológico, não é questão técnica. Jovem, né? Barreira também é jovem. Um tem 18 ou 19 anos de idade, se eu não me engano. Montoro 18, Barreira, se eu não me engano, 19. Que são jogadores importantes para o Botafogo. A ideia do treinador, eu já falei sobre isso outra vez, é uma ideia inteligente olhando o elenco. Essa posse de bola, circula a bola, como ele trabalha, como ele quer que o time trabalhe a bola. Porém, é uma ideia complexa, que no futebol brasileiro, onde você tem pouquíssimo tempo para treinar, e o Calçado sempre brinca que a gente quer falar de futebol a sério, mas o time joga 4 vezes em 10 dias, é difícil você implementar. E por isso o Botafogo, desde o começo do ano, ele vem tendo alguns momentos bem elogiáveis e vários momentos como esse, do jogo de hoje. Infelizmente, você não tem como controlar para o botafoguense, para o treinador, para os seus jogadores, em qual momento a equipe vai crescer. A tendência é que diante de um time, outra vez como chamou a atenção o Eugênio, que se fecha ali atrás, com a linha de 5, que tranca o jogo, que vai ter 19% de posse de bola, que não faz questão de ter a bola, que acha um gol. Essa, para mim, é a grande questão. Rapidamente, esse gol acontece depois do Botafogo ter um bom início. Faltou ao Botafogo ideias, aliás, ideias não, execução boa das ideias, porque as ideias lá estão. Faltou ao Botafogo experiência, faltou ao Botafogo um pouco mais de qualidade
nas 2 finalizações que teve claras para fazer o gol. E agora vai ter que lidar com a Copa Sul-Americana. É um bom torneio, mas quando eu penso na gestão do Botafogo, enquanto às vezes o Botafogo troca de técnico, eu já vejo, mais uma vez, na loucura do futebol brasileiro, um treinador ameaçado, se não agora, mas que limite Talvez pode ter com derrotas no é. Campeonato Brasileiro depois de tudo que o Botafogo tem feito com seus técnicos nos últimos tempos. Porque